Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e neste episódio de hoje vamos falar um pouco sobre essa vitória importantíssima do Flamengo por 1-0 contra o Santos, gol de Gabigol, justamente na Vila Belmiro, né? Logo hoje que ele está completando 24 anos e premiou o Flamengo com mais 3 pontos. Para este debate, vamos conversar novamente com o Bruno Gomes, né? Seja muito bem-vindo, Bruno, para esse bate-papo sobre o Flamengo, né? E vamos tratar de vários assuntos aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. E aí, Vitor, muito obrigado. Bora começar mais um Talk Fla, especificamente para falar sobre esse jogo contra o Santos, né? Foi uma vitória muito importante. Nós temos alguma avaliação, alguns comentários para poder falar, né, sobre esse jogo, alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar desse time do Domenech. Mas, acima de tudo, no final de tudo, foi uma vitória muito importante para a gente. Alcançamos mais 3 pontos no campeonato, a segunda vitória do Flamengo no Brasileirão. E é isso, cara, que realmente a gente possa continuar assim, já no jogo contra o Bahia, né? Na quarta-feira, de 8h30, jogando fora de casa. Vamos com mais uma vitória. Isso, exatamente, Bruno. E para o jogo de hoje contra o Santos, Domenech levou um time a campo com várias alterações, né? Pegando muita gente de surpresa. O Flamengo foi a campo com Diego Alves, Filipe Luiz, Gustavo Henrique, que jogou no lugar de Léo Pereira, Rodrigo Caio, que conseguiu se recuperar, né, de um problema de contusão durante o jogo contra o Botafogo. E na lateral direita, René atuou ali de uma maneira improvisada. Aí os volantes foram Thiago Maia e Gerson. O Thiago Maia ganhou a vaga de Ilharão, né? Arrascaeta, Michael jogando aberto no corredor direito, Bruno Henrique jogando no corredor esquerdo e à frente Gabigol. O que você achou, Bruno, dessas mudanças no time titular para a partida contra o Santos? Você aprovou essas alterações feitas por Domenech? Vitor, foram mudanças realmente surpreendentes, mas nada que fora do comum de como o Domenech vinha falando antes, porque precisava realmente rodar a equipe. E assim, não só hoje, mas também nos próximos jogos, a tendência é ele rodar a equipe. Ele mesmo falou na entrevista de hoje, após o jogo, que não tem 11 titulares. Ele sempre vai escalar quem melhor estiver à disposição fisicamente, completo 100%. E isso a gente realmente vai ficar difícil de a gente acertar, concretizar os 11 titulares do Flamengo com o Domenech. Vitor, a principal mudança que ele fez hoje, não por questão de ritmo, não por questão de realmente rodar o elenco, mas por questão de necessidade, de opção técnica, foi a questão da entrada do René na lateral direita. Foi, se eu não me, para mim, acho que foi a posição mais surpreendente no jogo de hoje, na escalação de hoje. E mais uma vez acertada, né? Eu que realmente elogiei o Domenech nesse período aí, quando ele improvisou o René naquele jogo contra o Botafogo, se eu não me engano. Não, no jogo contra o Grêmio, quando o João Lucas saiu machucado. Eu elogiei ele por ter colocado o René, por ser um jogador mais experiente e especificamente nesse jogo contra o Santos, eu também achei de forma acertada a substituição que ele fez, de colocar o René mesmo improvisado, para não sofrer muito naquele lado do Soteldo. E realmente deu bastante trabalho para o próprio René e até para o próprio Isla, que entrou durante o jogo. Eu achei importante essa entrada do René, Maurício Isla, ou o próprio Mateuzinho, que não foi muito bem contra o Botafogo, para jogar assim de cara, enfrentar um Soteldo naquele lado, com o Felipe Jonathan, que apoiou bastante, apesar dele, do lateral do Santos, ter falhado no gol, né? Do Flamengo, ele perdeu a bola no ataque para o Gabigol, e daí saiu o contra-ataque. Então achei. E assim, a partida do René foi, na minha opinião, bastante segura. Apesar de único combate mesmo, já no primeiro tempo, entre René e Soteldo, o Soteldo levou a pior, né? Acabou sofrendo a falta do René, o René levou o cartão amarelo, e também foi mais um motivo para o Domenech fazer a mudança no segundo tempo com a entrada do Isla. O René amarelado, tendo o Soteldo por ali, a qualquer momento ele poderia, sei lá, o Soteldo fazer alguma jogada de efeito, ou até mesmo um contra-ataque, o René parar, levar o segundo amarelo e ser expulso. E no final também, até o Maurício Isla, ele acabou fazendo falta no Soteldo também, e acabou também levando o cartão amarelo no jogo.
Mas uma partida muito segura do René e também do Mauricio, do Isla, Vitor, que acabou estreando hoje, no segundo tempo. Jogou alguns minutos por ali, mas foi bem seguro no jogo. Entrou bem, né, para quem estava fora de ritmo há mais de 6 meses sem jogar. E no final acabamos conquistando os 3 pontos, muito importante para o segmento do campeonato. Isso, exatamente, Bruno. E sendo sincero, eu estranhei um pouco a escalação de René, justamente porque eu achava que o Flamengo ia jogar muito torto naquele setor. Tanto é que no podcast que fizemos sobre René contra Mateuzinho para jogar contra o Botafogo, né, ali na lateral direita, discutimos um pouco sobre isso. E a atuação de René me surpreendeu positivamente. Ele não comprometeu, fez o feijão com arroz básico ali, não deu espaços para Soteldo, Felipe Jonathan, e ficou atuando ali praticamente como se fosse um terceiro ou quarto zagueiro, né? Segurando ali defensivamente e chegando com uma ou duas vezes ao ataque, mas longe de comprometer o time. E Bruno, a respeito da atuação coletiva e individual de alguns jogadores do Flamengo no primeiro tempo. Como você conseguiu enxergar o Flamengo que tomou 2 gols bem rápidos, mas ambos os gols estavam impedidos. Aquele tumulto para chamar o VAR, aquela chata, né? Que chega a ser insuportável. Por mais. Infelizmente, isso acontece no futebol brasileiro. É bem comum, né? Por mais que a gente possa criticar e tal, mas é uma prática bem comum essa demora do VAR aqui no Brasil. O que você achou do Só para Flamengo no complementar essa primeiro questão do tempo? VAR, apesar de ser demorado, e realmente isso é um problema que tem que ser melhorado. Apesar da demora no VAR, os gols foram bem anulados corretamente, né? Então a gente não pode fechar, não podemos questionar. E Vitor, no primeiro tempo, o sentimento que eu tive antes do gol do Gabigol, porque o Gabigol fez o gol praticamente nos 3 minutos finais por ali de acabar o primeiro tempo, foi de decepção, cara. A gente comentou bastante aqui, né, nessa prévia, no tal que a gente colocou ontem aqui no canal no YouTube. E assim, cara, a gente esperava um Flamengo melhor dos jogos anteriores, justamente pela semana livre de treinamento. É claro que com uma semana de treinamento e com 5 jogos feitos apenas, nesse período que o Domenech tinha feito pelo Flamengo, desde a semana passada, né, 6 com esse contra o Santos, é claro que com a semana de treinamento você não vai ajeitar tudo do time 100%, mas algumas coisas poderiam ter melhorado. No primeiro tempo, eu não senti isso, não tive essa sensação de decepção mesmo, antes do gol do Gabigol, né? Porque quando o Gabigol faz o gol e o Flamengo abre o placar no jogo, está vencendo, aí o sentimento muda, mas em campo eu vi um Flamengo não apático, Vitor, mas com muitas falhas coletivamente, muito desorganizado Organizado, no primeiro tempo, né? As coisas vão melhorar a partir do segundo tempo, exatamente. mas no primeiro tempo, cara, eu vi o Flamengo apenas deixar o Santos jogar, cara, porque principalmente os 2 gols que o Santos marcou, o meu sentimento é que viria uma avalanche, cara. Depois do segundo gol do Santos, eu pensei, não, é questão de tempo de fazer o terceiro gol e ser validado pela primeira vez, né? E no final das contas acabou não sendo, graças a Deus. Mas no primeiro tempo achei o time muito abaixo, cara, não fazendo aquela marcação-pressão e o Santos muito pelo contrário, né? O Flamengo tentando sair e o Santos pressionando já na saída do jogo com o Diego Alves ali na defesa, forçando o chutão do Diego Alves ali para o meio do campo e o Santos de volta recuperando a bola e criando jogadas. Foi um primeiro tempo realmente para esquecer, cara. Até porque, só para complementar, cara, no primeiro tempo, contra o Botafogo e contra o Grêmio, foi totalmente diferente. Foi o Flamengo tentando criar oportunidades, o Flamengo pressionando e tendo mais volume do jogo. O que não aconteceu hoje, eu esperava que era para ter acontecido de uma melhor forma, justamente por ter uma semana livre de treinamento. Então, Bruno, a respeito do primeiro tempo do Flamengo, eu acho que o Flamengo sentiu bastante o fato do meio-campo.
o Flamengo ainda estava em ajustes ali no setor do meio-campo. Tanto é que Gerson praticamente começou o jogo sendo o primeiro volante do Flamengo. E Thiago Maia estava à frente de Gerson. Ou seja, não é uma prática muito comum, né? Porque Gerson estava jogando à frente de Ilharão, fazendo o segundo cara do meio-campo. Em algumas vezes até jogando mais avançado, né? Como se fosse um terceiro homem do meio-campo. E eu acho que o Flamengo sentiu bastante essa situação. E eu acho que Domenech demorou bastante para corrigir isso, porque o Flamengo acabou dando campo ao Sansa no primeiro tempo, principalmente pelo setor do meio-campo. O meio-campo do Flamengo estava bem vago ali. E praticamente o Flamengo estava se tornando refém de uma ou outra jogada de Arrascaeta. Eu achei que Arrascaeta fez um ótimo jogo. Acho que depois de Diego Alves, ele foi o melhor jogador do Flamengo, juntando o primeiro e o segundo tempo. A Arrascaeta criou algumas jogadas de perigo ao Santos, foi bem participativo, se movimentou, deu dribles, tentou criar situações perigosas ao Santos. Eu gostei bastante da atuação de Arrascaeta, mas, em geral, o coletivo do Flamengo no primeiro tempo deixou muito a desejar. Como eu falei, principalmente o setor do meio-campo, ali na faixa entre o primeiro e o segundo volante. Acho que Thiago Maia e Gerson começaram batendo cabeça bastante, mas acho que os dois estavam obedecendo tudo o que Domenech tinha passado para eles, né? Que era para Gerson segurar mais, jogar como primeiro cara do meio-campo, ali à frente à zaga, e Thiago Maia com mais liberdade para flutuar no meio-campo, cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Thiago Maia fez algumas infiltrações. Tudo bem que ele é um jogador com muita dinâmica e tal, participativo, mas no primeiro tempo ele e Gerson ainda estavam quebrando cabeça. Isso estava dando bastante campo para Ô, Vitor, a também é equipe do importante Santos, né, Bruno? ressaltar, porque algumas vai sofrer com o Domenech, os jogadores, em relação à equipe do Jorge Jesus, algumas alterações no papel em campo. A gente via que com o Jorge Jesus, o Ilharão ficava responsável de iniciar a jogada ali, né? Como primeiro volante, o Gerson um pouco mais à frente, no ataque, o Bruno Henrique mais encostado no Gabigol, o Arrascaeta caindo um pouco pela meia do meio campo junto com o Everton Ribeiro, mas tendo papéis bem definidos e assim bem posicionados em campo, claro, tendo toda aquela verticalidade que eles tinham, aquela mobilidade de trocar de posições, beleza. Só que com o Domenech a gente sabe que o sistema de jogo é outro, a filosofia de jogo é outra. Então a gente tem que se acostumar. Por exemplo, por mais que a gente viu o Gerson atuar como um segundo volante, possa ser que no primeiro agora possa ser com o Domenech, possa ser que ele tenha outra atuação em campo, entendeu? Como primeiro volante, como um meia mais centralizado, como um meia mais aberto, o que for. Vai ficar a critério do Domenech. O Thiago Maia também, que com o Jorge Jesus atuava mais como primeiro volante, construindo o jogo na saída de bola ali. Hoje, com o Thiago Maia e também contra o Botafogo, ele atuou um pouco mais avançado do que o Gerson, do que foi hoje e do que também foi o Arão contra o Botafogo. O Thiago Maia é um pouco mais avançado, diferente do que ele vinha atuando com o Jorge Jesus. O Bruno Henrique também, a gente já falou da situação dos pontas. O Domenech gosta dos pontas mais abertos para realmente dar mais amplitude ao time. E foi o que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a questão do Bruno Henrique, eu achei ele mais um pouco apagado, porque o Flamengo pouco ficou com a bola, Vitor. Essa situação da posse de bola foi o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro desse ano que o Flamengo terminou o jogo com a menor posse de bola. O Flamengo hoje encerrou o jogo com 48% de posse de bola e o Santos terminou com 52%. Sendo que nos jogos anteriores o Flamengo teve ampla superioridade. Contra o Atlético Mineiro teve 62% de bola, contra o Atlético Goianiense 66%, contra o Coritiba 65%, Grêmio 60% e contra o Botafogo teve 67%. Então hoje o jogo foi muito atípico do que o Flamengo vinha apresentando, principalmente em questão de volume de jogo e da posse, né? Claro que a gente falava do Flamengo ter a posse em alguns jogos e não construir nada, mas hoje foi um pouco diferente. O Flamengo teve menos posse e conseguiu construir várias jogadas de gol que acabou culminando em vários desperdícios. Duas vezes com o Michael no primeiro tempo e duas vezes com o Gabigol no segundo tempo. E assim, cara,
essa questão de não concretizar essa chance que o Flamengo cria tá sendo algo muito complicado, velho, porque se o Flamengo não se o Flamengo, principalmente, não faz aquele gol no primeiro tempo, o jogo poderia ser totalmente diferente no segundo, que o Santos com certeza ia avançar mais a sua equipe para poder tentar fazer o primeiro gol, o segundo, e a gente precisava realmente, cara, para dar mais tranquilidade no jogo, converter aquelas oportunidades, principalmente na primeira chance do Michael, que estava sem goleiro e acabou desperdiçando. Mas, no geral, principalmente pelo segundo tempo, Vitor, o Flamengo conseguiu se ajustar, não atuou da maneira que eu queria, Vitor, no segundo tempo, mas vale ressaltar que nessa parte final do jogo foi mais organizado. O Flamengo se defendeu melhor, é, conseguiu ter uma organização melhor no sistema de marcação, não acabou aproveitando as oportunidades, mas no final de tudo tivemos os 3 pontos que era o que a gente queria para essa partida. Exatamente, Bruno, perfeita análise. E já que você falou aí sobre a volta do Flamengo para o segundo tempo, eu gostei bastante da mudança que Domenech fez no time, principalmente ajustes ali. Ele conseguiu recuperar o meio-campo do Flamengo. Tanto é que o Flamengo volta para o segundo tempo, abrindo mão do 4-3-3 para utilizar o 4-1. Na frente da zaga estava Gerson ali, praticamente só ele na volância. Aí, depois de Gerson, o Flamengo formou uma linha de quatro com Thiago Maia, Bruno Henrique, Michael e Arrascaeta. Ficava centralizados Arrascaeta e Thiago Maia e os extremos bem abertos mesmo, dando amplitude, Bruno Henrique e Michael. E aí o Flamengo conseguiu criar algumas situações, principalmente porque o Flamengo estava dando campo ao Santos para atacar, de acordo com o erro do Santos, né? E o Flamengo conseguiu criar pelo menos 3 situações de gols no segundo tempo, mas por descuido acabou desperdiçando todas. Em relação ao meio-campo, eu acho que Domenech conseguiu ter êxito na estratégia dele, que era neutralizar as principais jogadas do Santos. Aquilo que a gente falou no último podcast, o Santos é um time com os extremos bem fortes, né? Tanto Soteldo quanto Marinho. São duas armas bem perigosas e os dois costumam criar as situações de superioridade qualitativa, né? Que é aquilo quando um jogador consegue levar perigo ao adversário em várias situações de um contra um, no mano a mano ali, o Flamengo conseguiu bloquear essas situações de jogo para o Santos, praticamente neutralizando as jogadas do Santos. Tanto é que no segundo tempo em algumas situações, o Marinho ou o Soteldo, eles pegavam a bola e tinham pelo menos Isso. 2 jogadores do Flamengo marcando no lado direito. Já com a entrada de Isla, ficava Isla e Thiago Maia para dar o bote ou cercar o Soteldo. E do lado esquerdo ficava Filipe Luiz e Arrascaeta. Às vezes ficava Filipe Luiz, Arrascaeta e Gustavo Henrique. Ou seja, o Flamengo praticamente bloqueou as jogadas do Santos. Eu acho que a ideia final de Domenech deu resultado, foi benéfica para o Flamengo, justamente porque o Flamengo conseguiu bloquear todas as ações do Santos. Aquilo que estava acontecendo no primeiro tempo praticamente não aconteceu no segundo tempo. O Santos não conseguiu jogar. E o Santos só chegava com perigo por escanteio, por falta, próxima área, só com lançamentos praticamente. Mas em jogada trabalhada, triangulações, jogadas pelos extremos, praticamente não teve, né? Porque, como falei, o Flamengo conseguiu bloquear essas principais jogadas do Santos. E eu parabenizo o Domenech por isso, né? Porque sabemos a dificuldade que é enfrentar o Santos justamente pelos 2 pontas que o Santos tem, que para mim acho que são os 2 pontas mais perigosos do futebol brasileiro, pelo menos no momento, tanto Soteldo como Marinho, principalmente Marinho pela fase dele. Eu acho que o Flamengo conseguiu bloquear principalmente o Marinho, que é a arma principal do Santos. E eu parabenizo bastante o Domenech por ter êxito na estratégia dele, que foi bem Vitor, executada a no exemplo segundo do que tempo. você falou, do Santos criar a superioridade qualitativa com o Marinho e Soteldo, nós podemos ver claramente esse exemplo do que você falou, esse conceito, no primeiro gol do Santos, que foi anulado, que foi marcado pelo Raniel.
O Marinho, quando ele pega a bola, ele tenta criar jogada e ele faz uma jogada de efeito que 3 jogadores do Flamengo concentram apenas nele. Ou seja, jogadores que poderiam estar marcando outros jogadores do Santos, chama para si e cria mais uma oportunidade de jogada. Quando ele dá aquele passe para o Pará, o Flamengo já não tem aquela quantidade de jogadores necessária para bloquear aquele cruzamento. Ou seja, assim quando o Pará recebe a bola, ele encontrou o Raniel livre. Tanto que quando o Raniel fez o gol, ele estava livre de marcação. E foi uma jogada de efeito típica do Marinho, como ele costuma fazer, pela ponta direita, mas felizmente o Raniel estava impedido e corretamente o gol foi anulado. Então, só para trazer o exemplo do que você falou, né, do que o Santos costuma fazer com os pontas, e também aconteceu outras oportunidades, como o sorteio, como você falou, mas só para um exemplo mais claro, né, foi esse primeiro gol do Santos, que foi anulado pelo Raniel. Exatamente, Bruno. E eu queria destacar também a boa atuação de Everton Ribeiro, que estava jogando fora da posição dele. Todos sabemos que Everton Ribeiro ele costuma se destacar atuando como um meia-direito, né, jogando aberto ali, não ao ponto de ser ponta, mas um meia-direito que costuma trazer as principais jogadas para o meio ou fazer triangulação, uma outra coisa, né? Porque sabemos a capacidade técnica Ele e inteligência de Everton Ribeiro. Ele praticamente atuou como um falso 9 e ele foi fundamental para é, praticamente desmontar o setor defensivo do Santos. Ele fez algumas tabelas com o Isla, com o Thiago Maia, principalmente com o Michael. Eu acho que ele deu uma dinâmica bem interessante ao Flamengo, atuando naquele setor de falso 9, que, sendo honesto, eu estranhei por Domenech não ter optado por Pedro, mas analisando o contexto geral, eu entendi muito bem a situação, que ele tentou congestionar o meio e bloquear as saídas pelo lado do Santos. E antes de passar a vez para você, eu gostei bastante da entrada de Diego. Ele fez um jogo bem ok, bem participativo. Sofreu algumas faltas. Eu acho que ele deve ter sofrido umas 4 faltas ali. É, ele deu outra cara ali à equipe do Flamengo, atuando como um segundo ou terceiro cara do meio-campo, sendo participativo, dando mobilidade, né, sofrendo faltas, sendo que isso é bem comum para ele, porque ele é um jogador bem caçado em campo, apanha bastante dos defensores. E eu achei a entrada dele bem interessante, justamente pela mobilidade Isso, que ele ele deu ao entrou Flamengo, né, Bruno? Quando o Diego entrou na vaga do Gabigol, eu também achei que a substituição natural que poderia ser ali, ou ele poderia colocar mais um jogador de velocidade, como o Vitinho ou o Pedro Rocha, ou até mesmo o Pedro para ser um centroavante de referência ali, para quando o Flamengo fosse criar oportunidades de gol, criar algumas jogadas, ter alguém de referência na área para poder tentar alguma coisa. Quando ele colocou o Diego para poder cadenciar o jogo, quando para formar, ele já tinha o Everton Ribeiro, ele já tinha o próprio Thiago Maia que sabe cadenciar o jogo, pegar a bola, proteger a bola, né? O próprio Gerson também. Quando ele trouxe o Diego, eu senti, cara, eu senti mais firmeza na segunda linha de marcação, formada por esses jogadores na meia. Mas, Vitor, eu senti que o Flamengo recuou demais ali. Beleza, é que ele realmente neutralizou o Santos. Mas a sensação que eu fiquei é que a qualquer momento o Santos poderia empatar aquele jogo, porque o Flamengo chamou o Santos demais para o campo dele. Então, assim, a substituição natural que eu faria no jogo, né, seria a entrada de mais um jogador de velocidade para poder você colocar assim, cara, a situação do jogo era o cenário ideal, pelo menos no meu ver. O Domenech fez outro cenário na cabeça dele e acabou dando certo. E realmente deu certo e tudo mais. O Flamengo bloqueou o Santos, tanto que o Santos só teve jogadas, podemos dizer, perigosas pelos lados, com o Solteiro e com o Marinho. Mas o perigo do Santos, por mais que ele tivesse mais a bola, mais volume de jogo, amenizou bastante. Eu entraria com o Vitinho ou o Pedro Rocha na vaga do Gabigol, para você ter um Michael a um lado e mais um jogador de velocidade no outro lado, né? Para aproveitar melhor as oportunidades. Mas no final de tudo, acabamos vencendo mais um jogo, mais 3 pontos na tabela, e é isso que importa. Vitor, para a gente encerrar aqui esse mais Talk Fla,
quais as considerações finais que você poderia fazer, seja o que for, seja taticamente, individualmente, o que você for, só para poder a gente finalizar aqui com chave de ouro nessa partida que o Flamengo venceu o Santos. Então, Bruno, eu queria destacar mais uma atuação firme de Thiago Maia. Ele que deu outra cara ao setor meio-campo do Flamengo, jogando com muita liberdade para sair, para fazer infiltração, para tabelar. É, ele caindo pelo setor direito, pelo setor esquerdo, no meio. Ele deu outra cara ao setor de meio-campo do Flamengo. Sendo que o time estava muito engessado entre o Ilharão e Gerson. Praticamente não tinha muita mobilidade. E ele consegue entregar bastante versatilidade, né? Porque ele é um jogador técnico, um jogador que marca muito, chega forte, ele tem agilidade, ele tem passes verticais, sabe lançar muito bem. É um jogador que entrega muito ao Flamengo. Um jogador com um perfil que não pode ser banco. Pelo menos hoje Thiago Maia tem que ser titular desse time do Flamengo. É um jogador de alto nível, é um jogador de elite no cenário nacional. É um jogador que seria titular em praticamente todos os times da Série A do futebol brasileiro. E o Flamengo não pode dar essa bobeira de colocar um jogador desse porte no banco. Ele dá outra dinâmica ao setor de meio campo do Flamengo. É um jogador que infiltra bastante, que leva perigo ao rival. E jogador com esse perfil não pode ser banco, principalmente se o titular não estiver correspondendo à altura. Eu acho que a partir do jogo de hoje contra o Santos, o Thiago Maia conseguiu carimbar a vaga de titular dele no time do Flamengo. Só isso mesmo para encerrar aí mais um podcast nosso, né, Bruno? E encerra aí falando o que você gostaria de destacar a respeito do time, coletivamente, individualmente, sobre o técnico, Vitor, só para qualquer poder coisa. complementar a sua fala sobre o Thiago Maia, eu concordo plenamente. Eu acho que ele acabou de carimbar a sua vaga no time titular. Porém, Vitor, nós temos que levar algumas considerações, né? Por mais que o Thiago Maia tenha feito um bom jogo contra o Botafogo, quando ele entrou no segundo tempo, mas essa partida contra o Santos, que ele atuou durante a partida inteira, é, a gente tem que levar em consideração que não é só por causa disso que ele será titular nos próximos jogos. Ressaltar que o Domenech vai fazer mudanças. Ele falou que prefere ter um jogador inteiro, 100%, para colocar no time titular, do que um jogador de nome já consolidado na equipe e tiver 60%, entendeu? Ele prefere ter um jogador pronto, 100%, para poder atuar, para começar o time titular, no time titular. E para destacar, cara, eu vou um pouco para um ponto fora da curva, vou para a atuação do Bruno Henrique, Vitor. O Bruno Henrique, para mim, fez uma boa atuação hoje. Não é ideal ainda do Bruno Henrique que a gente conhece. Claro que também tem vários outros jogadores que também não estão na situação ideal de jogo. Mas o Bruno Henrique fez um bom primeiro tempo, criou várias oportunidades. Foi realmente mais uma opção, né, de jogo no primeiro tempo. Ele não participou tanto do jogo como costuma participar, até porque o Flamengo teve menos posse de bola, claro. Como eu já falei isso anteriormente, o Flamengo ficou pouco com a bola, o Santos teve mais volume de jogo, então isso influenciou demais. Tanto que ele saiu aos 20 minutos de jogo, se não me engano, no segundo tempo, e porque no segundo tempo estava um pouco mais apagado, mas no primeiro tempo eu achei que ele foi bem participativo no jogo, deu até uma bola importante, cara, contra para o Michel, né? Então, só para destacar, exatamente, era isso que eu ia falar. Ele deu um passe bem açucarado para o Michael no primeiro tempo, que podia ter mudado bastante o cenário do jogo, e o Michael acabou desperdiçando. Eu também achei uma atuação bem participativa de Bruno Henrique, bem interessante, dando outra cara Agora, ao ataque do Flamengo. Eu achei que. o, certo, o porquê eu Pode destaquei do falar. Bruno Henrique e não de outros jogadores, até do próprio Dome, porque eu vinha pegando bastante no pé do Bruno Henrique e com razão nos últimos jogos, porque o Bruno Henrique vinha tendo atuações muito abaixo do que ele poderia produzir. E até mesmo eu falei no pós-jogo contra o Botafogo, quando o Thiago Maia entrou naquele jogo contra o Botafogo, ele criou também várias oportunidades de gol. Tanto que o pênalti que surgiu, né, no final do jogo, naquele jogo contra o Botafogo, foi de um chute de fora da área dele que tinha a direção certa no gol. E hoje, nesse jogo, nessa partida contra o Santos, ele teve uma boa atuação, assim, no mínimo, né?
no mínimo possível no primeiro tempo. No segundo tempo, já quando o Flamengo estava realmente sem a bola, praticamente só jogando no contra-ataque, ele desapareceu um pouco, mas no geral, acho que ele fez uma boa partida e tem tudo para render mais ainda no segmento desses jogos aí. Vitor, só para Exatamente. finalizar, você tem mais alguma coisa de destacar, mais alguma coisa a falar? Como é que tá aí? Não só isso mesmo, e eu gostaria de agradecer muito ao feedback de cada um de vocês, porque isso está sendo importantíssimo para a gente, sendo elogios, críticas construtivas, isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado pelas mensagens de apoio que a gente recebe, de carinho, muita gente incentivando a gente, porque todo mundo sabe que todo começo é complicado, né? Mas a gente está tentando trazer um conteúdo amplo para vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Pode encerrar aí, Bruno. Tamo junto e muito obrigado por mais um podcast gravado aí Show, contigo, Vitor. viu, cara? E só para Você é finalizar, brabo. nós temos uma novidade para contar para vocês. Nós inauguramos, né, o nosso perfil no Instagram. Então é só você seguir lá, Talk lá. Eu vou deixar aí o user na descrição do vídeo. É a mesma coisa como está no YouTube. Então você segue lá. Nós não só postaremos o conteúdo daqui do nosso podcast, mas também algumas outras informações, tudo que for de conteúdo referente ao Flamengo. Então você que está aí, aproveita, já segue a gente no Instagram para poder ficar ligado. Será mais um canal de comunicação, né, que nós teremos na rede social, no YouTube e também agora no Instagram. Nós vamos ampliar mais ainda aos poucos, né, a nossa comunicação nessas redes sociais. Eu agradeço mais a você, ouvinte, por mais um podcast aqui no Tapo Lá, por você estar acompanhando aqui até o final. Agradeço demais a sua participação, comentário, feedback, qualquer coisa. Pode dar sua opinião no comentário, o que for, e vai estar ajudando muita gente. Obrigado por estar ouvindo, por estar acompanhando a gente até aqui. É, Graças a Deus deu certo hoje, mais uma vitória que nós podemos realmente conseguir no Brasileirão. E quarta-feira nós pegamos o Bahia, lá em Salvador, às 8h30 na quarta-feira. Será mais um jogo difícil também. Bahia não é qualquer time, será um jogo bastante complicado e também tudo indica que teremos mais alterações no time titular. Agradeço demais a sua participação e até em breve. Tchau, tchau. Tamo junto, saudação rubro-negra.